E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero tecer comentários a respeito da Rússia lá na Síria. A Rússia na Síria é a preparação para a invasão do Gog. A Bíblia traz essa figura enigmática que hoje já não tem dificuldade nenhuma em saber quem é o Gog, a Rússia do seu Vladimir Putin. Nós estamos vivendo os últimos anos e todo o quadro profético da Bíblia está claro diante de nós. A Rússia já está dentro da Síria e entrou para não sair mais. A Rússia tem toda a facilidade, não paga nada para estar na Síria, pelo contrário, ela está ali testando e vendendo armas, que é a grande indústria hoje da Rússia. A Rússia só vende petróleo e armas. O petróleo tem uma demanda um pouco inelástica, ou seja, não muda muito. O que eles vendem de gás para o consumo da Europa é constante e vai ser necessário e vende sempre, não muda muito. Mas a Rússia não pode viver só de petróleo, porque também não tem tanto assim para exportar. E nem o mundo compra petróleo demais. Ou seja, a Rússia depende de outra fonte. Como o território, maior parte do território da Rússia é gelado, eles não têm muita agricultura e outras indústrias também não. Você já comprou um pente fabricado na Rússia, uma caneta fabricada na Rússia, um óculos fabricado na Rússia? Antigamente eu já vi uma máquina fotográfica fabricada na Rússia, hoje nunca mais. O Brasil importou uma vez uns carros de tecnologia muito atrasada da Rússia, o Lada. Ainda existem alguns carros, mas só velhos. E hoje em dia a Rússia não participa de nenhum mercado automobilístico, porque não tem carro com tecnologia para isto. Você já comprou um celular fabricado na Rússia? Você já usou uma televisão fabricada na Rússia, um rádio fabricado na Rússia? Nada disto. A Rússia tem uma indústria de guerra bélica somente. Eles precisam demonstrar essas armas para que possam vender. A Rússia depende de vender armas. Eles são fabricantes de foguetes, de bombas atômicas, de aviões MiG, de mísseis. Eles são fabricantes de fuzis que enchem o mundo terrorista de fuzis, porque eles facilitam a venda. Eles precisam de vender armas, mas eles precisam de fazer propaganda, de demonstrar a utilização dessas armas. E assim, a Síria é o melhor lugar do mundo para eles. Eu quero tecer esses comentários mostrando como tudo isso cumpre as profecias da Bíblia. A Rússia está dentro do território da Síria, um país muito chave, importantíssimo. A Síria tem, em parte ao norte, a Turquia, que é o país mais poderoso da Europa em armas, e está ali perto do Iraque e do Irã, e vizinha de Israel e do Líbano. A Síria tem uma posição ultra estratégica, porém, um país grande e forte que se enfraqueceu com a guerra e a atuação dos grupos revolucionários, rebeldes, entre eles alguns patrocinados e armados pelos Estados Unidos, mas não claramente escondidos. Essa posição dos Estados Unidos é muito complicada. Eles estimulam a guerra, foram os Estados Unidos que começaram essa guerra da Síria, mas não declaradamente.
Eles estimulam, eles entram por trás, dão apoio, vendem armas, financiam com dinheiro, mas eles não querem aparecer, não assumem autoria de nada naquilo. Então é uma posição meio covarde e eles não vão resistir, porque os Estados Unidos ainda estão dentro da Síria, porém não declaradamente. É uma posição covarde que faz com que eles não possam assumir. E a Rússia agora arregaçou as mangas e resolveu, junto com o governo de Assad, da Síria, atacar todas as posições rebeldes. Atacaram o Estado Islâmico, estão atacando os outros rebeldes, por exemplo, agora na Guta Oriental, que é uma região altamente estratégica. É uma periferia de Damasco, que está, a capital Damasco está a 50 quilômetros só da fronteira com Israel. E a Guta Oriental mais perto ainda de Israel. Mas, por causa disto, os Estados Unidos fornecem armas para os rebeldes da Guta Oriental através de Israel. Israel faz isso, o serviço secreto de Israel faz, mas quando a Rússia atacar, e por isso esses rebeldes estão ainda conseguindo resistir, porque os Estados Unidos têm apoiado com armas, inclusive através de Israel, mas a Rússia resolveu atacar. Com o governo da Síria, está bombardeando, matando muita gente. Só neste ano é triste a gente ver coisas desse tipo. As notícias é que, por exemplo, uma criança morre a cada hora. A cada hora morre uma criança. Eles estão matando muita gente. Em toda a Síria existem mais de 5 milhões de crianças precisando de assistência humanitária. Crianças passando fome, sem escola, com problemas de saúde e crianças afastadas dos pais. É uma situação deprimente, horrível, o sofrimento dessas mais de 5 milhões de crianças desajustadas que estão na Síria por causa da guerra. É triste, muito triste essa situação. E a Rússia está bombardeando junto com o governo da Síria. Houve uma trégua que não está sendo respeitada. A região de Guta Oriental, que é uma região que tem 400 mil pessoas morando ali e que está financiada com armas pelos Estados Unidos, mas que não podem aparecer. A Rússia comprou essa briga. Os Estados Unidos não podem entrar, então a Rússia já entrou. A Rússia assumiu que está junto com o governo da Síria e está atacando. O resultado todo mundo sabe. Os rebeldes não vão conseguir permanecer de pé. O exército da Síria já está cercando essa área toda, bombardeando, destruindo tudo, hospitais, escolas, casas e prédios de todo tipo, e está fechando o cerco. Daqui a pouco essa região não vai conseguir mais ter abastecimento de água, de energia elétrica, de petróleo, de combustíveis, e eles vão acabar se rendendo ao governo da Síria. Quando isto acontecer, esta é a última região significativa da Síria ainda em poder de rebeldes. Aí o governo da Síria, do presidente Assad, vai consolidar melhor o poder dele junto com a Rússia. A Síria está enfraquecida. Sem a Rússia não conseguiria fazer nada. A Rússia está entrando lá dentro e fazendo bases aéreas, construindo fortificações. A Rússia está construindo rapidamente muita coisa na Síria para fazer da Síria uma grande base militar da Rússia. Anteontem, esses dias aí, caiu um avião militar da Rússia. Esse avião caiu na Síria, deixando mais de 30 mortos. É um avião militar.
ele estava próximo já da base aérea de Khmeimim. Eu não sei como é que é a pronúncia, em Latakia, a cidade mais ao norte. É uma cidade litorânea, onde a Rússia chega abastecendo com navios, e principalmente navios, porque é mais barato. Mas a Rússia está levando muita coisa, munições, armas, materiais de construção. A Rússia está se estabelecendo bem fortemente ali no norte da Síria, onde também está a Turquia. E a Rússia vai acabar fazendo paz com a Turquia, porque tem que andar juntas. E assim, essa aliança que há pouco tempo não era muito factível, agora é uma realidade. A Turquia buscava fazer parte da Europa e era amiga dos Estados Unidos. A Turquia do seu Erdogan, hoje dos principais inimigos de Israel e dos Estados Unidos. Essa Turquia do seu Erdogan se fortaleceu muito em armas. É o país mais poderoso da Europa em armas, a Turquia. Não se sabe se tem bomba atômica, provavelmente, mas de qualquer forma, a Rússia tem muita bomba atômica que pode colocar ali na Turquia, para ficar bem pertinho de Israel. E a gente acha até que isso já pode estar acontecendo. A Turquia era amiga dos Estados Unidos, tanto é que participou e participa do desenvolvimento do F-35, não sei, o avião mais moderno do mundo, o avião invisível aos radares, super rápido, que decola na vertical. É um avião de última geração, altíssima tecnologia, que não se compara a nada aos demais aviões existentes. Esse avião é fabricado nos Estados Unidos por um consórcio. Como custa muito caro, a Turquia ajudou a financiar porque queria desses aviões também. Nem se sabe como isso vai ficar, porque hoje a Turquia é inimiga dos Estados Unidos. Mas, como ela tem que ser amiga de alguém, está se aproximando da Rússia. A Turquia se aproximando da Rússia. E vão fazer as pazes, como já estão fazendo. A Rússia está no norte da Síria, junto da Turquia, se fortalecendo, fazendo bases militares, levando foguetes para lá e também apoiando o Irã, que está do outro lado. O Irã tem um anseio muito grande de chegar a Israel, botar bases militares perto de Israel para atacar Israel. O grande sonho do Irã é jogar uma bomba atômica sobre Israel, e os judeus sabem disso. Por isso, o Irã, que tem aliança com a Rússia há muito tempo, eles caminham juntos há muito tempo, o Irã está entrando na Síria também. Está deixando Israel de cabelos em pé. Israel está desesperado pelo fato de o Irã também estar entrando na Síria através da Rússia. Veja você que a Rússia está coordenando isso tudo. O Irã é um país poderoso. A Síria já foi, hoje é um país esfacelado, mas que está dividido pelos outros. A Rússia é super poderosa. A Turquia é o país mais poderoso em armas da Europa. Então a Rússia, junto com a Turquia, junto com o Irã, já são suficientes para enfrentar Israel de igual para igual. E eles já estão preparando isso. Só que uma guerra não acontece assim de improviso. Eles precisam estabelecer os meios de comunicação, precisam estabelecer as rotas de transporte, transporte marítimo, ferroviário. Estão construindo estradas de ferro, transporte rodoviário, construindo estradas, o caminho para o Irã entrar dentro da Síria, tudo porque a Síria faz fronteira com Israel. O Irã quer chegar pertinho de Israel com bases militares. A Rússia já está chegando e a Turquia também
está chegando à Síria. O pretexto da Turquia é atacar os curdos, mas, na verdade, a intenção é entrar mais dentro da Síria para poder ficar mais perto de Israel. Esses países são a base do cumprimento da profecia bíblica de Ezequiel 38. O Gog de Magog, príncipe-chefe de Ros, Meseque, Tubal. O Ros é Rússia, Meseque é Moscou, Tubal, Tobolsk, cidade da Rússia, e o Gog é o Vladimir Putin da Rússia. Então, tudo isto já está bem preparadinho. Quando cai um avião de Israel dentro da Síria, foi abatido, um caça, é porque Israel tem entrado desesperadamente no espaço aéreo da Síria, que está se fechando. Porque a Rússia conversa com Israel e diz: eu vou estar nessa região aqui, então vocês não cheguem nessa região com aviões de guerra, porque essa região nós estamos... Eles conversam assim, os países. Nessa região aqui, nós vamos estar com nossos aviões russos aqui. Então vocês, israelenses, não cheguem nessa área. Bom, Israel tem que engolir isso a seco, porque senão é uma guerra agora que Israel não quer. E Israel, então, não pode entrar com os aviões ali, mas Israel vai para outros lados. A Síria não tem praticamente mais aviões. A Síria está muito enfraquecida. Israel entra dentro da Síria para bombardear posições do Irã, que é o grande temor de Israel. Mas o Irã também vai se defendendo como pode, derrubou aquele avião de Israel, vai se fortalecendo, e a Rússia vai costurando toda essa atuação militar dentro da Síria. A Rússia vai coordenando a ação dentro da Síria entre a Rússia, a Turquia e o Irã, os principais inimigos de Israel. E também, de quebra, a Rússia dá apoio para o Hezbollah, que está ali do lado, no Líbano, na fronteira norte de Israel. E é bom lembrar que o Hezbollah, junto com os outros ali nas colinas de Golã e a Rússia, eles têm hoje 250 mil foguetes preparados para inundar Israel de repente. Israel está sofrendo por causa disso, uma situação terrível. Procura se armar e se defender como pode, mas a situação está ficando preta para Israel. Sabe como isso se chama na Bíblia? Invasão de Gog e Magog. Deus diz no capítulo 38 e 39 de Ezequiel: eis que eu sou contra ti, ó Rússia, eu sou contra ti. E nos últimos tempos, quando Israel estiver seguro, eu te trarei para invadir Israel, para que caias nos montes de Israel. A gente vê tudo isso se preparando, já muito iminente, vai ser muito em breve que tudo isso vai acontecer. Talvez seja a região mais conflagrada do mundo em nossos dias, a região mais perigosa, a preparação da invasão de Israel pela Rússia, junto com Turquia, com o Irã e um monte de outros países árabes e muçulmanos que vão invadir Israel. Isso tudo está sendo preparado, o cumprimento de Ezequiel 38 e 39, o Gog e Magog já está muito perto, mas antes disso, no meu entender, o arrebatamento já aconteceu. Eu espero para breve o arrebatamento da igreja e quero me preparar. E você? Está se preparando? Eu quero estar com meu Senhor e aproveitar cada dia as oportunidades que Deus me dá para ganhar almas, falar de Jesus, abençoar vidas. Eu estou me preparando. Breve, tudo estará acontecendo.